Bom dia a todos. Esse é o evento Temas Contemporâneos do Direito de Danos. Na verdade, é um evento, um seminário de integração dos cursos de graduação e mestrado do Centro Universitário de SESMAC. Eu estou aproveitando o fato de, nesse semestre, estar lecionando disciplinas que têm conteúdo próximo, tanto na graduação como no mestrado, e como atividade da disciplina de Direito de Danos no mestrado, nós temos aqui 5 alunos, 5 discentes do mestrado do SESMAC, e vão fazer exposições para a gente. As exposições estão relacionadas nessa imagem que vocês estão vendo aí, tá? Os expositores são Daniel Costa Freitas Bonfim, Túlio Monteiro Rocha, Francisco Santos, Mirelle Sá e Viviane Vanderlei. Cada um vai tratar um tema que está relacionado com a sua pesquisa. E qual é o objetivo da gente estar aqui hoje de manhã? Para o pessoal do mestrado, uma oportunidade de compartilhar o que está pesquisando, de ter um feedback em relação a tudo aquilo que vem estudando. Para quem está na graduação, vocês vão conseguir responder uma pergunta. O que é que se faz no mestrado? O que é que se pesquisa no mestrado? Qual é a diferença de estar no mestrado e estar no curso de graduação? E assim a gente consegue perceber que os temas vão aumentando em complexidade, mas que a base é comum. E é isso que eu espero que vocês percebam ao final do dia de hoje. Para o pessoal da graduação que está aqui na sala, a gente vai ter 2 ambientes diferentes para a atividade de hoje. Na primeira parte, aqui na sala, a gente tem as exposições. Assim que a última exposição terminar, que pela ordem vai ser a exposição da Viviane, vocês vão para a sala do Teams e lá vocês vão responder o formulário em relação à segunda parte do que a gente está discutindo aqui nessa atividade, tá bom? Então, eu vou começar passando a palavra para o Daniel, pedindo que ele se apresente para a turma, diga o que é que está pesquisando, o que é que está fazendo, antes de começar a exposição dele, tá? E, pessoal, vocês vão ver que na hora que os expositores estiverem falando, eu vou destacar o expositor para todo mundo, como eu estou fazendo com o Daniel agora. Então, Daniel, seja bem-vindo, bom dia, palavra sua. Bom dia a todos. É, Hoje eu vou falar um pouquinho, vai ter relação com a minha dissertação do mestrado. Eu estou pesquisando sobre desigualdade informacional e manipulação algorítmica, em base quanto à vulnerabilidade dos consumidores no ambiente digital. E, de certa forma, a apresentação de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tá? Vai ter uma certa relação com a minha tese de mestrado. Vou começar aqui compartilhando para vocês a apresentação. Consegue ver? Joia. Tudo certo, vamos lá. Pronto, vamos lá. Bom, o que que o recorte da fala de hoje é justamente falar sobre isso. O dilema da inovação, o progresso tecnológico e a autonomia digital. Qual o recorte que eu queria fazer com vocês hoje? Era justamente a gente tratar um pouquinho digitais, a gente identificar a partir desses termos de uso os eventuais riscos que o próprio usuário ele pode acabar estando em risco, certo? Os eventuais danos que ele pode ocorrer estando dentro dessa plataforma, ao não se atentar ao que de fato aquela plataforma ela acaba querendo do usuário, certo? Então, de maneira introdutória, a gente vai tratar sobre isso, sobre essa dualidade da inovação entre o progresso ele traz tantos benefícios quanto certas incertezas quanto a esse período. E a gente precisa entender que essa inovação ela traz benefícios, tanto benefícios quanto às questões ligadas à saúde, a certos tratamentos médicos, a descoberta de determinados vírus. O progresso também traz também benefícios na área da educação, o ambiente onde a gente está hoje. A gente está podendo, em determinados lugares, aí na sua casa, você está escutando é, um pouco de uma fala, né? Então ele melhora, abrange mais. Também as questões dos termos da indústria. Então ocorreu uma certa melhora nesses termos. Entretanto, a nossa fala de hoje, ela está pautada nesses 3 pontos da parte desses 3 tópicos finais, que é justamente sobre a parte da desigualdade, a parte da vigilância e da monetização.
A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Mas a desigualdade, ela acaba se refletindo no processo de inovação pelo fato de que o que na sociedade atual, no mundo externo em si, já ocorre certas desigualdades. Entretanto, quando a gente entra no ambiente digital, esse processo de desigualdade ele acaba sendo intensificado, como a gente vai ver ao decorrer da apresentação. Outra questão é justamente dessa vigilância. Não que eu diga sobre a vigilância sobre nas questões do ambiente externo em si, mas a vigilância dentro da sua própria, vamos dizer assim, do seu próprio lar, no sentido de a vigilância a partir do seu próprio aparelho telefônico. Então, vamos dizer assim, que essa seria a ótica da fala de hoje. E a monetização através dos dados pessoais do indivíduo. Ou seja, o indivíduo ele entra dentro desse ambiente que está atrelado a certas desigualdades, ele cede seus dados, os seus dados como um passaporte para entrar dentro desse ambiente, e ele acaba sofrendo, de certa forma, as questões quanto à vigilância, quanto ao seus dados pessoais e quanto a essa monetização através dos dados pessoais do indivíduo. E o recorte ele começa tratando sobre os termos de uso. É interessante pensar nos termos de uso, porque em um ambiente comum, o usuário ele baixa um aplicativo, certo? E para utilizar aquele determinado aplicativo, ele consentir com esses termos de uso. Só que aí vem uma questão interessante. O usuário, ele de fato, ele lê aqueles termos, ou ele faz como uma comparação com a música Caviar, do cantor Zeca Pagodinho, nunca vi nem li, eu só ouço falar. Muitas vezes o indivíduo ele acaba não se atentando a querer ler aqueles termos, pelo simples fato de que, se está todo mundo utilizando aquela plataforma, não existe risco. Se está todo mundo utilizando aquela plataforma, se eu não utilizar aquela plataforma, eu não vou fazer parte daquele ambiente. Aí vai muito do que a gente poderia correlacionar também com a ideia de Freud sobre o controle das massas, que essas plataformas acabam tendo em vista os usuários, pelo fato de que, se aquela plataforma ela detém aquele poder de do, do ambiente onde todos os usuários estão utilizando aquela plataforma, então você começa a criar uma certa disparidade quanto a isso. E aí vem outras questões. Se o usuário, tudo bem, o usuário não leu aqueles termos, e ele, de certa forma, ele aceitou aqueles termos, certo? Só que a gente entende que, às vezes, o usuário ele diz, não, tudo bem, eu vou querer ler aqueles termos. Só que os termos eles acabam sendo, de certa forma, longos, de certa forma, complexos para para o determinado entendimento do usuário comum, certo? A gente também tem uma certa questão que interfere também nessa vulnerabilidade, é justamente a questão do próprio questão cultural, vamos dizer assim, nível de analfabetismo, questão de cultural vamos dizer assim, de você parar e ler, a questão da própria curiosidade do indivíduo de querer se atentar a isso, e se de fato o indivíduo quer ler aqueles termos, uma pesquisa de 2020 da PCMec dizia que levaria cerca de 17 horas para ler todos os termos e condições dos três aplicativos mais populares do mundo. Então você começa a ter, de certa forma, uma certa disparidade e começa a ter uma certa assimetria de poder que essas plataformas começam a ter do indivíduo já quando ele consente para entrar dentro da plataforma. Então a gente já começa a criar esse ambiente. E, e dando prosseguimento, eu fiz um recorte sobre os termos de uso do Instagram em si, é, que aqui vocês também podem fazer, na casa de vocês, fazer uma leitura, dar um entendimento, mas essa parte ela está justamente o que de fato você dá para o Instagram, vamos dizer assim, dá para essa plataforma ao fazer a utilização dessa plataforma. E ela diz o seguinte: em vez de pagar pelo uso do Instagram, usando o serviço previsto nesses termos, você reconhece que podemos mostrar anúncios a você que empresas e organizações nos pagam para promover. Ou seja, você cedeu seus dados
seus dados pessoais. Você faz a utilização, promove publicidade, anúncios voltados para o indivíduo, certo? E esse indivíduo, ele ele acaba recebendo esses anúncios e acaba, vamos dizer assim, realizando compras, ou realizando pesquisas, ou baixar aplicativos dentro dessa própria plataforma. Só que a gente entende como é que é feito esse anúncio. Será que esse anúncio é um padrão de anúncio para todos os indivíduos ou para uma determinada área? Ou esse anúncio é tão personalizado pelo fato de que, ao entrar dentro dessa plataforma, o indivíduo ele cede dados, do primeiro momento aos termos de uso. No segundo momento, ele faz a utilização dentro dessa plataforma. Então, cada curtida, cada visualização, cada reação que o indivíduo tem dentro da plataforma, através também da câmera frontal, o indivíduo acaba transferindo, de certa forma, seus próprios dados. Então, começa a ocorrer um certo risco, tanto no primeiro momento, sobre essa desigualdade, quanto no segundo momento, quanto a essa relação de vigilância em si, através dessa análise do comportamento do indivíduo e análise dos dados dos indivíduos, e a partir desse momento, a monetização em cima desses dados dos indivíduos. Então, existe esse controle. É muito do que Milton Friedman fala sobre não existe almoço grátis. Então, essa plataforma, por ser gratuita, em tese, você acaba cedendo para essa plataforma seus próprios dados. Então, você cria esse ambiente de assimetria. E dando prosseguimento, eu fiz um recortezinho, porque há uma semana atrás começou a ser implantado o beta da Meta IA, que é como se fosse um chat GPT ou um Gemini embutido no WhatsApp, no Instagram ou no Facebook, certo? E isso é interessante para a gente entender, porque você teve os termos, no primeiro momento teve os termos de uso, você concordou com aquilo. Só que aí vem o termo do termo. Como assim o termo do termo? Bom, para você continuar utilizando a plataforma do Instagram ou do WhatsApp, você concordou, nesse caso aqui, em junho, que teria essa nova implantação de uma inteligência artificial dentro do seu próprio aplicativo. Então você concordou para estar utilizando. Por que você concordou? Bom, você concordou porque quando você entrou lá no seu aplicativo, você se deparou que estava tudo borrado ao redor e apenas uma janelinha que você tinha que clicar novamente para continuar utilizando o aplicativo. Tudo bem que, só para contextualizar para vocês, essa ferramenta que foi implementada em conjunto, ela sofreu certos questionamentos quanto ao tratamento de dados pessoais, quanto às autoridades aqui no Brasil, a ANPD, justamente quanto a isso, por conta dessa implantação dentro já do Instagram. Então, será que, de fato, quando a gente já sofre esse monitoramento dos dados pessoais, a própria plataforma e esse novo fazendo o tratamento dos dados pessoais, em tese, a Meta emitiu uma nota dizendo que não faria relativamente o tratamento desses dados e que menores de 16 anos também não estariam correlacionados a isso. Mas fica o questionamento quanto a isso. E reverbera a afirmação de Milton Friedman de que se o serviço é gratuito, você é o produto. E aí a gente vai intensificar essas questões quando a gente trata sobre essa autodeterminação informativa do indivíduo, ou melhor, desse déficit da autodeterminação informativa do indivíduo. Porque o indivíduo ele acaba o quê? Será que o indivíduo ele tem o controle sobre os dados dele? Será que o usuário compreende o alcance da coleta desses dados? Ou será que não? Será que está tão implicitamente que ele acaba seguindo ao efeito manada de o homem em meio à multidão é apenas um menino, então ele acaba seguindo essa ordem, não consegue compreender essa coleta dos dados, acaba até quanto à liquidez desses dados, em tese, pela comparação dele ser o novo petróleo, vamos dizer assim, o usuário ele acaba cedendo seus dados em determinadas questões, não compreende até que ponto os seus dados eles acabam sendo utilizados, então ele acaba não compreendendo e acaba reverberando também as questões dessa vulnerabilidade digital no ambiente digital, ou seja, o indivíduo ele acaba ficando
à mercê, por muitas vezes, dessa própria plataforma, que compreende e acaba dando um poder dentro do usuário, que o usuário acaba ficando sem as suas plenas convicções dentro daquela plataforma. E já caminhando para o fim, essa plataforma, ele reverbera dentro dessas vulnerabilidades essa desigualdade informacional do indivíduo, certo? O indivíduo ele acaba ocorrendo essa simetria de informação dentro da plataforma, visto que as plataformas conhecem mais o indivíduo do que ele mesmo, e a capacidade dentro dessa plataforma de moldar o comportamento do indivíduo. Como assim moldar o comportamento do indivíduo? Se o indivíduo entrou dentro da plataforma, ele cedeu os dados. Se ele cedeu dados dentro da plataforma, ele fez a utilização dentro dessa plataforma, a plataforma consegue criar perfis de comportamento dentro desse indivíduo, e a partir disso, ele gerenciar publicações, gerenciar personalizações de anúncios, certo? Então, você cria um ambiente dentro dessa plataforma de uma certa assimetria de informações dentro desse quadro. E o que reverbera nessas questões de que essa plataforma ela possui essa responsabilidade do indivíduo. E de que forma? Será que o indivíduo, a, a, a plataforma ela responde pelo tratamento dos dados pessoais do indivíduo? Ou será que existe um certo questionamento quanto a isso? Quanto o indivíduo precisaria provar que existe um dano dentro dessa plataforma? Em teoria e na prática, existem esses dois pensamentos. Mas a gente começa a entender a partir dessas desigualdades já preexistentes na sociedade e ao ingresso da inovação, você consegue identificar que o indivíduo ele não tem um discernimento para compreender o que o dado dele ocorre. E se acaba ocorrendo esse vazamento de dados por dentro dessa plataforma, você acaba criando um risco e eventuais danos quanto a esse indivíduo. E esse indivíduo, de certa forma, ele não vai entender. E acaba ocorrendo essa certa, voltando, essa certa desigualdade dentro desse ambiente, certo? E, bom, para encerrar, eu peguei uma frase já do professor Eduardo Busac, que está no livro, é um parafraseamento. Participar do mundo digital é ceder dados. Recusar-se implica pagar altos custos sociais e econômicos, e ao ceder, o mesmo acontece. Ou seja, é quase a ideia de, se eu não fizer parte, se eu não entrar dentro desse ambiente digital, eu vou acabar tendo certas questões sociais e perdas econômicas. Mas se eu entrar, eu também posso estar colocando em risco dentro desse processo. Eu gostaria de agradecer a todos a atenção e apontando o QR Code apontando o celular para o QR Code, vocês têm acesso ao slide, e as eventuais referências, da apresentação de hoje. Obrigado. Muito bom, Daniel. Obrigado pela sua exposição, tá? Pessoal, a gente vai seguir na sequência, não vai ter um tempo específico para perguntas entre cada uma das falas, para a gente poder fechar isso dentro do horário previsto. Mas o Daniel vai voltar à sala de vocês em outra atividade do estágio docência e vocês vão ter chance de conversar pessoalmente com ele, se for o caso. A gente, na sequência, vai ouvir o Túlio agora, tá? Túlio, eu estou removendo o destaque do Daniel, vou colocando você em destaque agora e vou pedir que você se apresente e comece a sua exposição. Certo, professor. Então, pessoal, bom dia. O meu nome é Túlio Rocha, eu sou advogado. Assim como vocês, futuramente, eu me formei também no SESMAC e estou retornando a casa agora no PPGD para poder aprofundar um pouco mais no privado. Eu vou Da- compartilhar a minha tela com vocês para que eu possa, para que a gente possa começar a conversar. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim, Tá, perfeito, obrigado. Então vamos lá. No tempo que me foi concedido, eu vou trazer para vocês algumas provocações e alguns apontamentos, já que a minha intenção aqui não é esgotar a temática, porque tratar de tecnologia, tratar da regulamentação de tecnologia, infelizmente, é um tema, no meu ponto de vista, inesgotável. Então, trouxe alguns pontos e algumas considerações para a gente conversar nessa manhã de sábado, no que diz respeito
a herança digital e direitos da personalidade no anteprojeto de reforma do Código Civil. Inicialmente, eu gostaria de trazer uma situação para que a gente pudesse contextualizar e visualizar na prática essas questões de herança digital e direitos da personalidade. Vamos lá. Cerca de 2 semanas foi noticiado a ocorrência do falecimento do jornalista Cid Moreira, né? Logo, 2 dias após, a sua esposa deu uma entrevista num programa de televisão vinculado para a Rede Globo, na qual ela disse que o Cid, ainda em vida, ele realizou a contratação de um serviço fornecido por uma empresa norte-americana, no qual a gravação dos textos da Bíblia poderão ser traduzidas para outros idiomas através de mecanismos de inteligência artificial. Partindo do pressuposto que a autorização do CID e a contratação do serviço ela foi definida unicamente para essa finalidade, vamos imaginar o seguinte: se a voz do Cid Moreira for modulada através de IA para a gravação de um álbum de trap, de rap, de funk, né? O Cid não era cantor, estaria desvinculando tanto o que ele fazia em vida, como posteriormente algumas questões éticas que ele talvez não concordasse. Mas diante desse cenário, diante dessa possibilidade de desvinculação da finalidade da contratação, ou na ocorrência de um dano à imagem, ainda que póstumo, do falecido jornalista, o que pode ser feito? Como a gente pode resolver? E aí eu trago 4 questionamentos para a gente tentar é, conversar nesse breve tempo que eu tenho com vocês. A reflexo dos direitos da personalidade após o óbito do seu titular, é possível a tutela, né? Quem seriam os legitimados para pleitear judicialmente a reparação por violação a esses direitos? Quais seriam as medidas legais a serem adotadas e quais os possíveis prazos que precisam ser atendidos? Mas antes de a gente responder esses apontamentos, a gente precisa compreender o que é um anteprojeto, né? O que eu vou falar com vocês hoje é meramente uma proposta preliminar de mudança e atualização na legislação que está vigente desde o ano de 2002, né? Eu acredito que alguns de vocês aqui sejam até mais jovens que o próprio Código Civil. E partindo do pressuposto que o que a gente tem hoje de regulamentação não atende mais às demandas judiciais, se viu a necessidade de apresentar um modelo de reforma, né, com apontamentos iniciais, com as modificações desejadas, que podem abranger, no caso, leis já existentes ou criar novos dispositivos legais, que é exatamente o que exatamente o que consta no anteprojeto do Código Civil, com a proposta de reformulação de alguns dispositivos já existentes e a inclusão, a título de exemplo, do livro de direito digital, né? Essa proposta ela está em tramitação no Senado Federal desde 17 de abril. Então, eu quero deixar para vocês e fazer esse destaque que o que a gente vai tratar aqui é meramente uma proposta de reforma. Não existe essa regulamentação ainda em vigência e a gente não sabe exatamente se o texto que foi proposto ele será aprovado para discussão. Mas, Túlio, o que seriam direitos da personalidade e por que falar de direitos da personalidade pós-morte? Primeiro, porque é um tema muito caro, que é um tema que dialoga exatamente com a minha dissertação. E segundo, porque compartilhando o que a professora Patrícia Corrêa Chances defende, quando ocorre o óbito do titular, o que ocorre na prática jurídica é a cessação do desenvolvimento da personalidade, mas não a sua extinção, de fato. Por quê? Os direitos da personalidade são aqueles direitos inerentes à pessoa humana, né?
São questões que dizem respeito aos aspectos fundamentais e indivisíveis, como a dignidade, a integridade física, a moral, a identidade, a honra, a privacidade e a imagem, né? Então, se busca tutelar o nome, imagem, intimidade, e dentro do conceito da tecnologia, há essa extensão da personalidade para a nossa, o que os doutrinadores chamam da nossa persona virtual. Atualmente, a gente tem essa regulamentação, esse cuidado com os direitos da personalidade, lá nos artigos 11 a 21 do Código Civil, que vocês tiveram a chance de conhecer e aprofundar os estudos lá no início da graduação, na parte geral. Basicamente, a proposta de reforma do Código Civil, no que diz respeito à discussão dos direitos da personalidade, fazendo o viés da personalidade da pessoa falecida, ela centraliza em duas premissas, que seriam a proteção da imagem, o nome e a memória, né, para fins de garantir a dignidade e o respeito ao falecido, e o direito à privacidade póstuma, né, através dos limites da divulgação de informações pessoais, que é exatamente o que dialoga bem com o que Daniel estava falando inicialmente no que diz respeito às redes sociais. Veja bem, aqui há pouco eu fiz o destaque que a gente tratando de um texto não há indivígência, mas quando a gente fala de reforma, é essencial a gente trazer um quadro comparativo do que diz a legislação em vigor e qual é a proposta a ser estudada e qual é a proposta a ser enfrentada, caso venha de fato ocorrer a aprovação. E o que diz respeito aos direitos da personalidade e à tutela, respondendo o nosso primeiro questionamento, se é possível ocorrer a tutela dos direitos da personalidade pós-mortem, o parágrafo 4º da proposta de reforma ao artigo 11 do Código Civil diz que a tutela dos direitos da personalidade alcança, no que couber, e nos limites de sua aplicabilidade, os nascituros, os natimortos e as pessoas falecidas. Caminhando para o trazendo uma proposta de resposta ao nosso segundo questionamento, sim, Túlio, meu parente faleceu, houve uma violação a uma violação no seu direito da personalidade, alguém fez um comentário, fez uma postagem ofensiva numa rede social. Ah, quem, se eu posso, você acabou de dizer que eu posso pleitear essa indenização, que a lei me dá esse respaldo. Mas quem é a pessoa que pode pleitear, já que o titular não se encontra mais entre os vivos? O artigo 12, hoje vigente, já diz que, se tratando de morto, terá legitimidade para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Mas a proposta, ela traz uma extensão, né, que teria, no qual o texto diz que teriam legitimidade para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge ou convivente sobrevivente, o parente do falecido em linha reta, e, na falta de qualquer um deles, passará a ser legitimado os colaterais até o quarto grau. Na hipótese de falta de acordo entre os herdeiros, que isso é uma hipótese de pesquisa que eu trago, que eu busco trabalhar na minha dissertação, na ocorrência na falta de acordo de desavença entre os herdeiros, o cônjuge sobrevivente do falecido, quando da permanência da pretensão indenizatória, os legitimados podem assumir na ação, no procedimento em trâmite, a posição de parte que melhor lhe convier. Mas, bem, qual é o bem, quais são os aspectos desses direitos que poderão ser tutelados, né? O artigo 20 já traz essa previsão, né? Mas aqui a intenção da comissão organizadora da proposta do projeto do anteprojeto de reforma, ela vai um pouquinho mais além, e eu chamo a atenção para esse texto, para essa parte em destaque, que no caput, no caso da proposta do artigo 20, que diz que, salvo autorizadas e, se necessárias, a administração da justiça ou da manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, transmissão da palavra ou a publicação, a exposição, a utilização de imagem de alguém em ambiente físico ou virtual poderá ser proibida a requerimento
a seu requerimento e sem prejuízo de indenização no que couber. Então, aqui a gente está, a intenção é trazer essa inclusão da previsão, do dever de reparar, quer seja no ambiente físico ou virtual, trazendo digamos, um pouco mais de segurança e aspectos mais essenciais para que os jogadores consigam enfrentar um pouco mais essa temática perante as demandas que batem à porta do judiciário. Mas, Túlio, o que é herança digital? Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar, basicamente, o que é herança digital. E aqui eu estou trazendo, não é um tema novo, né? Aqui eu não vou inventar a roda, talvez não seja impossível inventar a roda dentro dessa temática, mas há sempre aspectos importantes a ser tratados, e aqui eu vou trazer um conceito bem geralzão, bem clássico do que é a herança digital, que se refere-se aos bens digitais deixados por uma pessoa após o seu falecimento, que pode ser transmitido aos seus herdeiros ou beneficiários. Eles podem incluir contas de redes sociais, e-mails, arquivos armazenados em nuvens, criptomoedas, conteúdos audiovisuais, domínios de website, contratos e outros ativos digitais. Mas aí vocês podem estar pensando, poxa, então quer dizer que tudo que eu tenho de virtual, tudo que eu não consigo, digamos, pegar no papel, é passível de sucessão? A jurisprudência não, perdão, a doutrina nos últimos anos tem se debruçado bastante sobre essa temática. E por que a doutrina? Porque não existe nenhum caso paradigmático julgado ainda pelos tribunais superiores. Então, do ponto de vista judicial, a gente enfrenta o que hoje o próprio professor Marcos gosta de chamar da jurisprudência da loteria. Cada tribunal, cada juiz tem decidido de uma maneira diferente. Mas, basicamente, a gente precisa, se a gente falar de herança digital, a gente precisa apresentar de forma geral o que é os bens digitais e quais seriam esses bens que são passíveis de sucessão. E aqui eu trago o conceito do professor Bruno Zampier, que lá em 2021 já dizia que bens incorpóreos são todos aqueles que estão inseridos na internet, né, que bens digitais são bens incorpóreos inseridos na internet, que podem possuir caráter pessoal e valor econômico. Fazendo uso de uma divisão que a professora Ana Carolina Brochato e a Lívia Teixeira traz no seu livro Herança Digital, os bens digitais eles podem ser classificados em três eixos: existenciais, patrimoniais e híbridos. Para poder exemplificar e para vocês compreenderem um pouco mais, os bens existenciais poderiam ser descritos aos nossos perfis de rede social, os perfis de Facebook, os perfis de Instagram, os perfis de TikTok. Os bens patrimoniais seriam os bens que detêm cunho econômico. As milhas, as criptomoedas, por exemplo. E os bens híbridos seriam aqueles bens que possuem caráter vinculado à personalidade, mas também é passível de quantificação financeira, que seria exatamente a situação dos perfis de redes sociais dos influencers digitais. Tentando amarrar bem o que é a questão do conceito de patrimônio digital, no livro lá do livro de direito digital, trazido pela proposta de reforma do Código Civil, e aqui vocês percebam que não tem indicativo de artigo, já porque é um livro novo, uma proposta de um acréscimo novo, diz que considera-se patrimônio digital o conjunto de ativos intangíveis e imateriais com conteúdo de valores econômicos, pessoais ou cultural, pertencentes à pessoa ou entidade existentes em formato digital. E é interessante porque a comissão ela cuidou de, no parágrafo único, dizer que a previsão deste artigo inclui, mas não limita, e traz as possibilidades no qual, numa interpretação pessoal, detém um caráter meramente exemplificativo. Bom, mas qual foi a intenção, quais são os pontos positivos que eu, Túlio Rafael, enxergo nessa proposta que está pendente de apreciação pelo Senado Federal? No que diz respeito à herança digital, seria o reconhecimento explícito da herança digital no Código Civil, as regras claras para a transmissão de bens e gestão de dados pessoais, a proteção do legado digital com base nos direitos da personalidade. Pois bem,
Aí, para tentando amarrar ainda mais o que a doutrina já falava nos últimos 4 anos, a proposta de inclusão do artigo 179A, 1791A diz que os bens digitais do falecido de valor econômico, de valor economicamente apreciável, integra a herança. Então, paira meio que para vocês entenderem, fazendo um breve recorte, há, de fato, na doutrina, duas correntes que defendem a ideia de que todo o patrimônio digital, inclusive os bens pessoais, podem fazer parte da herança, e outra que defende somente aqueles que são aferíveis economicamente, e aparentemente a proposta ela coloca a pá de cal nessa sepultura, ao dizer que somente os bens econômicos são passíveis, dentro da regra de Saycini, de herdar, de integrar o patrimônio da herança, sendo que é facultado ao detentor desses dados, no caso o falecido, testar para que os seus herdeiros possam ter acesso a essas informações. Também o juiz pode conceder o acesso a essas informações, desde que previamente justificado o motivo. Na ausência ah, de na ausência de autorização prévia do falecido, a plataforma ela poderá, dentro do contexto, tá, gente, do anteprojeto de reforma, poderá em 180 dias proceder com a exclusão de tais informações. Basicamente, o que eu antecipei agora há pouco está lá previsto no 1791B, tá, do projeto de reforma, e a questão da autorização lá no parágrafo segundo, no qual o juiz poderá conceder essa autorização desde que haja interesse próprio, pessoal ou econômico em conhecer das informações de caráter personalíssimo do falecido. Bom, antes de fazer aqui, a gente, para poder arrematar, acho que aqui eu trago dois pontos que eu considero importantes no que diz respeito a essa questão do projeto de antirreforma, que a ideia da comissão, de fato, é trazer a maior segurança jurídica para os herdeiros, e bem como trazer essa clareza sobre o destino de criptoativos e patrimônio digital. Lembrando dos pontos que a gente discutiu lá no início, né, nós conseguimos ver que, independentemente das considerações do projeto de reforma do Código Civil, a nossa codificação atual, ela já antevê essa possibilidade de responsabilidade pelos danos causados aos direitos da personalidade do falecido. Nós também vimos que essa legitimidade é conferida aos cônjuges e aos herdeiros até o quarto grau, né? Então, é uma matéria que já se encontra sedimentada na jurisprudência, são vastas as jurisprudências vários julgados e os precedentes que tratam sobre a possibilidade de reparação dos danos à personalidade pós-mortem. A questão do prazo, a gente se aplica hoje, me fazendo uso do que está lá no Código Civil, do prazo de 3 anos para obter essa reparação pela via judicial, tá? O que me chama atenção e o que eu acho importante também apontar é exatamente esses dois aspectos que a comissão que reformulou o projeto, ela se cuidou de apontar as questões na ocorrência de eventuais conflitos entre os herdeiros, como solucionar essas questões. A minha intenção aqui, pessoal, como eu falei inicialmente, não era, de fato, esgotar o tema, porque é um tema muito vasto, né? Como eu falei, é um tema muito caro para mim, porque é um tema que eu gosto de estudar, é um tema que eu tenho me debruçado desde a elaboração do meu projeto para a seleção do mestrado. E se eu conseguir, nesse breve tempo que me foi concedido, tocar alguém a desenvolver ou aprofundar os estudos, eu vou deixar para vocês uma sugestão de leitura, tá? A professora Lívia, esse livro é oriundo da defesa da tese de doutorado da professora Lívia, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, se eu não estiver equivocado, tá? Eu gosto bastante dos livros da professora Lívia e da professora Ana Carolina Brochato Teixeira. E esse livro ele trata exatamente do que a gente está discutindo hoje, né, dos impactos da tecnologia nos direitos de dano,
né? Ela traz uma proposta exatamente de discorrer como, na prática, como a gente pode enfrentar a questão da tutela pós-mortem de perfis autobiográficos em rede social, tá? Aqui eu trouxe as minhas referências. Assim, eu não fui tão apesar de gostar de tecnologia, eu não fui tão tecnológico como meu amigo Daniel, mas eu posso disponibilizar a apresentação e me coloco à disposição para que a gente possa bater um pouco, trocar umas ideias sobre esse tema, que é tão interessante, pelo menos para mim é muito interessante. E eu agradeço pela atenção e era isso, pessoal. Muito obrigado. Ótimo, Túlio, tá? E, pessoal, vocês vão começar a perceber uma relação entre os trabalhos. O Daniel trouxe para vocês a necessidade da gente se conscientizar sobre os nossos dados enquanto a gente está vivo. O Túlio traz uma preocupação de que se a morte física da gente, a morte biológica da gente, vai fazer com que esse problema encerre ou se esse problema vai continuar. A gente vai agora seguir com a fala do Francisco. O Francisco vai mudar um pouquinho o foco e vai pegar uma área que vocês também estão estudando, a maioria aqui na sala já está tendo contato com o direito previdenciário, e ele vai fazer uma relação entre parte dos temas que vocês já ouviram até agora e com o objeto de pesquisa dele. Então, Francisco, você pode compartilhar e a palavra é sua. Ok, bom dia. Eu sou Francisco. Já somos 96 participantes. Eu vou compartilhar aqui minha tela sobre esse tema, que eu já venho me debruçando há alguns anos. Vê se você coloca a tela cheia, Francisco. Então, isso agora. Perfeito. Pode começar. E aqui nós tratamos da responsabilidade civil por discriminação algorítmica por parte da autarquia previdenciária, por parte do INSS. E existem alguns questionamentos que são relevantíssimos para dessa temática. Inicialmente, delimitando o tema, o que seria a discriminação algorítmica previdenciária. Imaginem, colegas, uma pessoa idosa ou uma pessoa com um impedimento de longo prazo, 65 anos ou mais, mulher, vulnerável, socioeconomicamente falando, estou falando de termos de necessidade financeira. Essa pessoa não teve oportunidade para estudar, essa pessoa trabalhou, mas não teve a oportunidade de assinar a carteira, de ter aquele vínculo empregatício registrado, e essa pessoa não tem mais condições de prover o próprio sustento, nem ter essas necessidades supridas por alguém da família. Qual é a alternativa dessa pessoa? Essa pessoa busca, mediante demonstração de sua necessidade, um amparo assistencial. Só que o INSS, o governo digital, ele coloca como única, exclusiva alternativa a via digital. E aqui, pegando a bola que o Daniel levantou e o Túlio cabeceou para o gol, o Daniel fala de uma vulnerabilidade digital. E é disso aqui também que nós estamos tratando. Como o professor Marcos mencionou, os temas eles são interligados e se completam. Já o tema do Túlio, ele fala de uma vulnerabilidade existencial. E aqui a minha seria uma vulnerabilidade emergente, para que os amigos possam compreender dessa forma. Então, a discriminação é o tratamento diferenciado para as pessoas que necessitariam de critérios mais flexíveis por parte do governo. Respondendo questionamentos, né? Como o uso de algoritmos poderia criar ou intensificar barreiras? Esse termo barreiras eu gostaria de frisar, porque as barreiras elas poderiam ser barreiras altitudinais, poderiam ser barreiras de opacidade, de transparências, barreiras físicas, barreiras intelectuais, culturais. Então, barreiras aqui é um termo amplo. Então, essas barreiras aplicadas no processo de concessão e reconhecimento de direitos e manutenção dos benefícios do INSS. E aqui eu trouxe uma demanda do nosso escritório. Eu sou egresso do SESMAC, milito no direito previdenciário há
7 anos, me pós-graduei no tema e estou buscando, através daqui do curso de mestrado, me aprofundar nisso. E essa demanda é recentíssima, se trata de um dano moral previdenciário, justamente daquele cenário que nós fomos induzidos a pensar, daquela pessoa idosa de mais de 65 anos, com uma vulnerabilidade digital, analfabeta digital e analfabeta também, não sabe ler, não sabe nem desenhar o próprio nome e não impõe barreiras quase que intransponíveis para essa pessoa. Na prática, ela acaba refém de terceiros. Ela acaba tendo que se socorrer a um escritório de advocacia, mesmo sem ter a necessidade de postular em juízo. Ela acaba sendo refém de entidades como o Sindicato de Trabalhadores Rurais, Colônia de Pescadores, coisa que ela poderia fazer sozinha. Esse é o ponto. Então, o que fazer? Quem é o beneficiário? O beneficiário é aquela pessoa que tem a vulnerabilidade socioeconômica e consta com os 65 anos ou mais, ou tem um impedimento de longo prazo. Perceba que ter uma doença não é suficiente para recebimento do benefício. Esse impedimento de longo prazo, segundo o entendimento jurisprudencial, é aquele impedimento que ultrapassa 24 meses. Então, é uma doença grave. Um exemplo, a pessoa tem um derrame. Via de regra, a literatura médica impõe um período de recuperação de 6 meses. A pessoa que tem 65 anos e tem um derrame, ela não recebe o benefício. Por quê? Porque não é um impedimento de longo prazo, porque não ultrapassou os 24 meses, teriam ali matematicamente os 6. Então, se ela entra, ganha, tem o período de 6 meses fixado, ela ganha, mas não recebe. Agora, se ela tiver um agravamento, ela pode entrar de novo e usar os 6 meses, até chegar nos 2 anos. Mas inicialmente ela tem essa barreira. Essa barreira é uma barreira digital, é uma barreira que a máquina analisa. Hoje, que essa é a crítica do nosso trabalho, não há critérios humanizados. O algoritmo ele não foi treinado para isso. Essa é a crítica do nosso trabalho. O servidor pode responder, o servidor do INSS que agiu ali com omissão, negligência ou imperícia, pode responder judicialmente ou administrativamente? Pois bem, esse artigo da nossa Constituição diz que o Estado vai ser responsabilizado pelos danos dos agentes que causarem o dano, desde que comprovado o dolo e culpa. Mas o INSS pode sim ser responsabilizado pela falha algorítmica, por não ter treinado. A responsabilidade ela é do INSS. E aí entenda a responsabilidade como não sendo somente o dever de indenizar, mas o dever de cuidado, de autogerenciar as informações corretamente. E aí tem a questão de vazamento de dados, que é importantíssima. O servidor pode responder objetivamente? A gente não pode acionar diretamente o servidor, mas o Estado pode entrar com ação de regresso desde que comprovado o dolo e culpa do servidor. E qual o tempo certo para pedir? Pois bem, o artigo 103-A da 8.213 de 91 prevê um prazo de revisão do INSS de 10 anos. 10 anos. Mas revê o ato, mas não recebe as parcelas acumuladas. E aqui, para quem quer militar na área, para quem quer advogar, os honorários eles são muito importantes. E a gente não está falando só de honorários, a gente está falando de dividendos para as pessoas que confiam em nosso trabalho, que estão buscando uma prestação jurisdicional. Então, se elas não têm esse direito efetivado com data retroativa à aquisição de direitos, elas acabam sendo prejudicadas. E o prazo, embora seja de 10 anos para rever, ela só recebe os últimos 5, né, que é o prazo quinquenal. Mais um questionamento relevantíssimo. Se o beneficiário se sentir prejudicado, cabe reparação pelo dano? E aqui eu já faço de forma inversa ao que os colegas disseram, colocaram as indicações de leitura, não sei emitir o código como o Daniel fez, mas eu vou buscar aqui nos bastidores depois. É, sugestão de leitura. A tese que mais cresce hoje em direito previdenciário é a tese do dano moral previdenciário, para demonstração aí do dano, né? Dano muitas vezes que é presumido. Ele pode acionar? Pode acionar. Fica a sugestão de leitura da obra do professor Teodoro Vicente Agostinho,
que inclusive já levou esse tema para fora do Brasil e está sendo muito bem difundido, já foi citado pelos ministros várias vezes. Como saber se foi inteligência artificial? Quando é inteligência artificial, vem a assinatura do ministro Carlos Lupe. É genérico, é de cima. Quando não é, tem lá na tarefa, matrícula do servidor, o nome do servidor, e a gente sabe pela questão da agilidade, porque a inteligência artificial ela decide assim. É muito rápido, a questão de horas. Você entra com o benefício assistencial, o prazo do INSS é 120 dias, e aí sai em 2 horas. Pela estrutura atual do INSS, isso é totalmente inviável. Cabe revisão? Tem um ponto muito importante aqui, essa questão da revisão, porque cabe um instrumento administrativo, e aí é um ponto positivo do INSS. Temos que reconhecer não somente críticas contra a atuação, existem também partes positivas que precisam ser ampliadas. E eu estou tratando da JA. O servidor odeia JA. Por quê? Porque dá trabalho para fazer. A justificação administrativa, que é a JA, ela é uma espécie de instrução dentro do processo administrativo. Eu não vou responder isso, vou deixar isso com vocês. Mas o que seria mais fácil? Seria deixar a inteligência artificial decidir sozinha e você tem um respaldo por isso. Estou falando como servidor. Eu não sou servidor, mas se eu fosse. Do outro lado da tela, deixar que a inteligência artificial decida e isso dá respaldo e acaba com a fila, e você tem meta, e às vezes decide até por lote, ou abrir uma instrução para notificar testemunhas, localizar essas testemunhas, marcar uma data, ouvir essas testemunhas, dar um parecer sobre isso, para poder reformar uma decisão que poderia ter sido tomada inicialmente. Então, existe essa questão da flexibilidade, mas existe também a questão da agilidade nas ações. E existe também uma questão crucial que eu vou tratar aqui no próximo depois desse aqui, que é a questão das fraudes, né, da parte do INSS. Existem algumas iniciativas digitais que são relevantíssimas. Quais os objetivos da inteligência artificial em termos de demandas assistenciais barra previdenciárias? Esse tema sobre responsabilidade. O INSS, ele é um seguro. Então, entenda a natureza jurídica do INSS como sendo um seguro, Instituto Nacional do Seguro Social. Seguro contra o quê? Eventos sociais. Doença, invalidez, é diferente. Doença, invalidez, a maternidade, a prisão, desde que a pessoa esteja assegurada. Então, se você bate um carro, que esse carro não tem seguro, a seguradora não vai cobrir o evento danoso. Do mesmo jeito funciona o INSS. Essa é a parte previdenciária. A parte assistencial é para quem dela necessitar. Você não precisa ter um vínculo. Se você tiver, você não vai utilizar. Se for insuficiente, se você tiver menos do que os 15 anos de carência para fins de aquisição do direito, você não vai precisar desse período. Você vai precisar demonstrar necessidade financeira, que você é pobre na forma da lei. E aqui a legislação traz um requisito que já é ultrapassadíssimo, que é a questão da miserabilidade. Miserabilidade é um termo pejorativo, e aí a legislação impõe que seja um limite de até um quarto de um salário mínimo. Esse entendimento já está defasado, mas não cabe aqui no nosso tema. Então, quais os objetivos? Segurança e prevenção. A gente está falando aqui de prevenir fraudes. Tem gente que recebe indevidamente e tem gente que recebe no lugar do outro. Tem gente que recebe no lugar de quem morreu. Então, a segurança e prevenção da inteligência artificial, ela é importantíssima para a prevenção desse critério. A agilidade no processamento. É até piada, né? Consenso, não é novidade aqui, também não estou inventando roda. Todo mundo fala de fila do INSS, só que hoje você passa na porta da agência e a fila não existe fisicamente falando. A fila é virtual. A fila, ela tá maior. A fila é virtual. As perícias estão sendo marcadas aqui em Alagoas, uma realidade aqui localizada. As demandas são regionalizadas. As perícias estão sendo marcadas para junho. Junho do ano que vem. São 8 meses de espera. É um absurdo. Mas fila lá, muitas vezes você não vai ver. Precisão das decisões. Esse é um ponto que é discutido. Há quem defenda, há quem não defenda. Porque as decisões, ao meu ver, são genéricas. São os mesmos termos para todo mundo que a inteligência artificial faz. Porque esse público, ele não tem as informações da vida pessoal
inseridas na plataforma digital. Então, como é que a máquina vai processar se não foi dado as informações para ela? Essa é uma questão relevantíssima também. Então, precisão das decisões, ela é específica quando a pessoa tem uma vida previdenciária lá informada no Gov. Se a pessoa não tiver, que ocorre, isso não pode ser negado, é um fato, ela vai ter a decisão tomada de forma genérica e muitas vezes isso não condiz com a realidade da pessoa. Então, transparência e confiabilidade. A gente está falando aqui de dados opacos, dados que não são totalmente transparentes em relação à publicidade da administração pública, que deveria dizer para o segurado assim: ó, eu tomei a decisão dessa forma. Você entendeu? As pessoas simplesmente não sabem. O INSS nega, e no consenso aqui das pessoas, o INSS nega tudo para todo mundo, inclusive para mim. Então, isso foi normal? Não, não é normal. A administração tem um dever de eficiência, correto? Então, facilitação do acesso. Pensam que colocar via digital, que a pessoa pode acessar de qualquer lugar, pode facilitar o acesso, porque não tem ali a fila da agência, não é de segunda a sexta, não é em horário comercial, é qualquer dia que você quiser. Ok, mas se a pessoa não tiver acesso à internet, então defendemos que deve ser adotado um sistema híbrido e transparente com qualificação para os servidores. Essa é uma questão muito, muito atual. Olha a data da portaria. Mês 7 de 2024. Do que trata essa portaria conjunta do Ministério do Desenvolvimento Social? Se trata do cadastro biométrico. As pessoas que não têm o cadastro, como é que faz o cadastro biométrico, né, na prática? Ou no cartório eleitoral, ou no Detran, ou no Instituto de Identificação. Esses três pontos. Se não houver, a pessoa é notificada para, em 90 dias, juntar a documentação. Se não juntar, suspende o pagamento. Mas aí a pessoa depende disso para viver e a pessoa sequer tomou conhecimento dessa portaria. Me diga aqui, somos mais de 90 pessoas aqui. Quem sabia da portaria? Quem milita na área. Então, o papel da advocacia é importantíssimo para levar essas informações para o cidadão. Os canais de informações do governo não abrangem a população vulnerável, vulnerável em todos os termos, aqui em níveis de barreira, como foi citado inicialmente. Se você não tiver o cadastro hoje, para pedir um novo, você precisa do cadastro biométrico. Para manter o antigo, você precisa do cadastro biométrico. Então, esse é um dever do INSS, mas defendemos também que esse prazo deve ser jogado um pouco mais para frente. Se lembrando que a gente não chegou ainda no período de 90 dias desde a publicação e efetividade da medida. Qual a responsabilidade civil do INSS? A tese que mais cresce, como eu já havia mencionado, acionamento pela generalidade. Ônus da impugnação específica aqui. Se o INSS deixa de agir com a cautela devida, com a inação, ele deve ser responsabilizado pelos danos causados. Quais danos? Privação de verba de caráter alimentar, puramente falando. Então, devem ser observados os princípios constitucionais, ali elencados no artigo 203 da Constituição Federal. Não adianta publicar novas medidas se elas não forem recepcionadas. Mas aí o tempo para que a gente possa. O tempo é uma questão essencial para as pessoas que vivem disso. Mas o tempo para ela ser tomada como inconstitucional, a gente sabe que não é de uma hora para outra. Assistência específica, um ponto muito importante também, porque são pessoas vulneráveis, pessoas no contexto digital. E trazer isso de uma hora para outra, sem um período de adequação, tirando os servidores da agência e colocando elas diretamente numa lan house, é arriscado, é temerário, oferece danos. E aí, considerando esses danos, o INSS pode sim ser acionado. Treinar os algoritmos de acordo com parâmetros que sejam considerando as diversidades de gênero, os elementos socioeconômicos, se a pessoa recebe o Bolsa, quanto recebe do Bolsa, quais os componentes do grupo familiar, qual a raça, o gênero. Os algoritmos, eles ainda estão em desenvolvimento. Se eles fossem plenamente efetivos, não existiriam tantas críticas, o nível de indeferimento não estaria beirando os 85%, 84%, a prévia que a empresa do INSS gerencia esses dados divulgou recentemente. Então, significa que 8 a cada 10 pessoas não têm direito?
Não, não. Tanto é que as pessoas judicializam os pedidos. Aí funciona mais ou menos como uma teoria do desestímulo. Aplicação de padrões matemáticos, como eu disse, ele coloca um piso, se a pessoa ultrapassa aquele piso, você não tem direito. Pura e simplesmente assim, objetivamente falando. Mas nós estamos tratando de critérios assistenciais, sociais, e não matemáticos. Isso não é engenharia. O ser humano não é programável. Então a gente tem realidades de pessoas que podem receber uma renda R$ 3.000 e ter despesas dedutíveis extraordinárias que justificam a concessão, mesmo ela tendo um pagamento superior ao limite de renda, desde que é justificada a necessidade financeira. Despesas com aluguel, com tratamento de saúde, com medicação que o Estado não chega junto. E aqui eu trouxe um gráfico recentíssimo também, esse dado eu colhi nessa semana, sobre os comparativos do nosso estado em relação aos municípios que mais dependem dessa renda, dessa verba de caráter alimentar de prestação sucessiva, benefício de prestação continuada, o BPC-Loas. A gente tem aqui Maceió massivamente, aqui a gente tem esse quadro acima na parte esquerda, com os números. As cidades, os municípios aqui mais escuros são os que mais recebem. Aí aqui o município de Coruripe, Penedo, Teotônio Vilela estão dependentes quase que massivamente dessa renda. A análise da opacidade e transparência como os fatores secundários. Por que secundários? Porque eles não são os únicos, eles agravam, eles intensificam. A transparência, ela é um elemento de mitigação, de diminuição dos efeitos. E a responsabilidade civil por omissão seria que a ausência da ação esperada pelo INSS e da inação, que é a falta de proatividade. O INSS deveria agir, mas prefere deixar as coisas como estão. E a gente defende aqui que são efetivados design apropriado, mais simples para o segurado, que tenha um treinamento dos dados, que se abram exigências ao invés de vir logo um corte de indeferimento, que haja uma supervisão humana, a máquina decidiu, ok, mas vai para uma triagem. Tratamento desigual para minorias, pessoas que não estão com essa vida digital inserida, que elas não sejam tratadas pela máquina, então que tem ali um critério de dados mínimos, multiplicação de resultados enviesados. A tecnologia, ela foi criada por alguém, e essa pessoa, ela tem as próprias concepções. E querendo ou não, somos seres humanos e somos influenciáveis. As pessoas acabam como que inserindo dos dados. Conclusão, isso aqui são opiniões, são apontamentos do pesquisador. Eu, como expositor, coloquei a Instrução Normativa 128 como sendo um calcanhar para que o INSS viesse a se adaptar à Constituição. A Instrução Normativa é como se fosse a espinha dorsal do INSS. É a forma como o servidor deve conduzir. Mas se não há nem a ciência por parte dos servidores, quanto mais por parte dos assistidos, aí a gente tem um dever de informação muito grande, é uma lacuna enorme. Capacitação de servidores e adoção de critérios flexíveis, a questão do tempo, da estrutura, das políticas inclusivas para a adoção de um sistema eficiente. As revisões, como já tratados, de JA, e o direcionamento da inteligência artificial para evitar essas omissões e o equilíbrio normativo, porque o INSS pudesse agir de forma equiparada. Eu agradeço pelo tempo que foi disponibilizado e vamos passar para o próximo expositor. Ok, Francisco, eu vou parar aqui o compartilhamento da sua tela. Estou voltando para a tela de todos aqui. Deixa eu só tirar o destaque. A gente vai ouvir, na sequência, a Mirelle. E, pessoal, eu vou usar uma palavra para fazer um amarrado entre os três expositores. Dados pessoais. Dados pessoais que você entrega voluntariamente. Comparado com o que o Francisco falou aqui, dados que você precisa informar ao sistema do governo para você ter acesso a um benefício. E o Túlio discute até quando você pode utilizar os dados pessoais. No Brasil, até 2018, a gente não tinha uma lei específica tratando do assunto. Os currículos das faculdades de graduação não têm ainda uma matéria específica para tratar desse assunto.
E como dados pessoais são quem você é, o que você faz, o que você pensa, você acaba tendo essa informação em todas as áreas. E aí vocês viram, tá? A gente fazendo uma incursão agora pelo direito previdenciário. A nossa próxima expositora agora é a Mirelle. A Mirelle está usando o celular dela, então ela está com dificuldade de compartilhar as telas. Eu vou compartilhar as telas para permitir que a Mirelle possa fazer a apresentação dela. Então, Mirelle, eu vou primeiro destacar a sua imagem para todo mundo assistir, tá certo? E eu vou compartilhar. Você vai me pedindo e eu vou fazendo a alteração das suas telas. Deixa eu colocar grande aqui para todo mundo poder assistir, tá certo? E as pessoas já estão vendo, Mirella, você pode começar. Eu vou fazendo aqui ajuda para você mudar as telas. Tá, joia. Pessoal, bom dia. Primeiramente, quero me apresentar brevemente, né? Me chamo Mirelle. Eu também sou egressa do SESMAC, certo? E agora retornei a casa para fazer o mestrado. E o meu tema de pesquisa é justamente sobre o direito ao esquecimento, né? E hoje nós vamos conversar um pouco acerca da responsabilidade civil no direito ao esquecimento no Brasil, certo? Preparei aqui um sumário, né? Nós vamos falar inicialmente sobre o que é o direito ao esquecimento, né? Qual é o entendimento deste direito para o STF? Qual é a adesão do STJ, né, com relação a essa tese fixada para o STF? E por que há uma possibilidade do STJ decidir diferentemente do STF? Né? E, finalmente, qual é a relação entre o direito ao esquecimento e a responsabilidade civil? Né? E a minha conclusão, né, enquanto pesquisadora. Então, inicialmente, pode passar, professor. Inicialmente, eu trouxe aqui dois conceitos, né, de dois grandes doutrinadores, que inclusive são frutos, da minha pesquisa, né, eu leio eles, estudo eles, e o professor, Guilherme Martins, por exemplo, ele fala o seguinte, que trata-se da redivulgação de fatos pretéritos concernentes a determinado indivíduo, né, que possa impedir a autoconstrução da sua identidade na medida em que imobiliza o ser humano, negando sua habilidade de evoluir ao acorrentá-lo ao seu próprio passado. Já o Anderson Schreiber, ele fala o seguinte: trata-se essencialmente de um direito contra uma recordação opressiva de fatos que podem minar a capacidade do ser humano de evoluir e de se modificar. Então, pessoal, partindo desse pressuposto, né, trazendo esses dois grandes doutrinadores que falam sobre o direito ao esquecimento, é possível a gente inferir o seguinte: o direito ao esquecimento, como a maioria das pessoas pensam, não se trata de você querer apagar o seu passado, de você querer deletar o seu passado como um todo. Pelo contrário, é o direito de você se opor a um determinado fato pretérito, levando-se em consideração algumas outras circunstâncias, né? Talvez a principal delas seja a questão do critério temporal. Será que aquela informação lá do passado, que foi trazida à tona hoje, ela tem essa relevância? Será que ela não vai prejudicar o meu desenvolvimento da personalidade humana? Será que ela não vai prejudicar a minha reinserção social, né? Assim como outros fatores que a gente precisa levar em consideração e que nós veremos ainda nessa apresentação, né? Ainda que de forma brevemente, porque o tema é curto, porque o tempo é curto e o tema é amplo, certo? Então, a gente trouxe aqui, na verdade, essa primeira parte introdutória com relação ao conceito, para a gente entender como é que o STF decidiu sobre isso, como é que o STJ tem decidido, para que nós possamos entender a importância dos direitos da personalidade, né? Tema também que já foi tratado por outros colegas, né? E vocês conseguem perceber claramente que os temas se conectam. Pode passar, professor. Isso. Inicialmente, eu trouxe aqui, né, a tese fixada pelo STF com relação ao entendimento do direito ao esquecimento, certo? Inicialmente, ele não deferiu esse direito, né, ele não reconheceu no ordenamento jurídico brasileiro, dizendo, inclusive, que era incompatível com a Constituição. Para que nós possamos entender de forma objetiva e sintética, eu vou resumir para vocês qual foi o caso que chegou ao STF, né, e que deu origem a essa decisão. Na verdade, tratou-se de um caso que aconteceu em 1958, da jovem Aida Curi. Essa jovem, ela tinha 18 anos à época. Esse crime aconteceu no Rio de Janeiro e ela foi violentada e após isso ela foi assassinada. Ela foi jogada de um prédio em Copacabana e esse crime ganhou repercussão nacional, enfim, porque foi um crime brutal. Então, após 50 anos esse fato, né, em 2008, se eu não estiver enganada, o programa Linha Direta da TV Globo, ele veiculou
né, esse fato, né, ele fez, na verdade, menção, demonstrando como foi a história, enfim, e por óbvio fizeram uso, né, da vítima, né, na minha concepção, sendo a principal pessoa nesse caso. E aí o que aconteceu, pessoal? Os familiares da vítima, eles ingressaram com ação judicial pedindo direito ao esquecimento por entenderem que aquele fato prejudicava, né, a família deles, trazia sentimentos ruins à família, mas o entendimento foi o seguinte: ó, o fato veiculado não poderia ter sido veiculado se não fosse falado na vítima, né? Ela, nesse caso, seria a principal pessoa para se reportar a esse crime. Na realidade, a gente consegue perceber que, nesse caso em específico, o interesse ao público, né? Ou seja, a liberdade de expressão, ela preponderou em detrimento dos direitos da personalidade, né, os direitos da imagem, da honra, ainda que tenha sido um crime muito brutal, que tenha sido um crime que realmente tenha chocado o país. Então, partindo disso, para que vocês pudessem entender, foi fixada a tese 786, que diz o seguinte: é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais. Trouxe aqui ainda a segunda parte dessa decisão, que é possível a gente perceber que há uma excepcionalidade, na minha concepção, amplíssima, e é por isso, né, principalmente, que é possível decidir diferentemente do que decidiu o STF. Vejamos, de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. Ou seja, pessoal, se houver excessos quando a gente tratar sobre direitos da personalidade, é possível que haja um certo tipo de reparação, certo? Então, na minha concepção, essa segunda parte da decisão, né, que é uma exceção amplíssima, faz com que possam haver decisões diferentes, como a gente vai ver. Pode passar, professor. Em sede do STJ, pessoal, depois dessa tese, que ela foi fixada em 2021, foi possível perceber, inclusive de acordo com as minhas pesquisas, que o STJ vem decidindo diferente. Tá, Mirelle, mas como é que vem decidindo diferente se fixou a tese do STF? Isso é possível? Sim, pessoal, como eu falei, o primeiro fundamento é justamente a segunda parte da decisão, que traz uma exceção. Pessoal, as pessoas é, que conseguiram ter o seu direito deferido, elas não fizeram menção ao direito ao esquecimento em si. Em verdade, elas fizeram menção ao direito à desindexação. Vou fazer um parênteses para explicar para vocês o que é o direito à desindexação. Pessoal, o direito à desindexação, em primeira instância, vale mencionar o seguinte: não foi falada na decisão. Inclusive, o próprio relator, o ministro Dias Toffoli, falou o seguinte: ó, aqui eu não estou analisando a responsabilidade civil dos provedores de internet quanto à indexação e desindexação. Ou seja, ele deixou claro que as pessoas futuramente poderiam fazer uso desse direito, já que ele não falou na decisão. Então, o direito à desindexação nada mais é, de forma objetiva, do direito de você desvincular, desassociar, enfim, o seu nome àquele fato desabonador. A doutrina traz ainda duas diferenças, né? Traz ainda a duas denominações diferentes que digo: a desindexação total e a parcial. A total é justamente quando há a remoção total dos resultados, que via de regra não é assim que acontece. O que acontece mais é a desindexação parcial, ou seja, quando há um reposicionamento ali do resultado, né? Eu trouxe, inclusive, um caso, né, que trata-se do RESP 1.660.168, que fala o seguinte, que inclusive também ganhou repercussão nacional, para que vocês possam entender como é que a jurisprudência está decidindo acerca do direito, entre aspas, ao esquecimento, né? Como eu falei, não está sendo feita a expressão, a menção direta ao direito ao esquecimento, muito embora estivessem querendo dizer isso. Na verdade, só muda a denominação, mas no final, né, eles queriam estar falando sobre o direito ao esquecimento. Nesse caso, em específico, que eu vou contar brevemente para vocês, tratou-se de um caso em que hoje a pessoa é promotora de justiça e há 10 anos atrás ela
ao prestar concurso da magistratura, ela foi acusada. Acontece. 10 anos depois, quando veio à tona a notícia, as pessoas, ao digitar o nome dela nos buscadores de pesquisa, logo viam lá o seu nome associado ao crime. Como ela não foi culpabilizada, certo? Ela conseguiu comprovar que ela não tinha nada a ver com isso. Ela conseguiu, ela entrou na justiça pedindo direito, né, à desindexação. Ela disse assim, ó, isso aqui está infringindo a minha dignidade. Eu hoje, na condição de promotora de justiça, estar sendo associada a um crime que eu não tive nada a ver. Então, o que foi que a justiça fez nesse caso em específico? Não excluiu as notícias, certo? Ou seja, houve um equilíbrio entre os direitos fundamentais, ou seja, houve a prevalência da liberdade de expressão, uma vez que a notícia não foi apagada, e ela conseguiu o seu direito à personalidade, ou seja, de resguardar o seu direito à honra e à imagem, né? Ou seja, ela conseguiu desassociar o seu nome a esse fato. Então, nesse caso em específico, para mim a decisão foi perfeita, né? Inclusive, vai ser uma das decisões que eu vou utilizar como fundamento para defender a minha tese. Porque, na verdade, ela queria estar falando sobre direito ao esquecimento, mas ela fez uso, repito, do direito à desindexação, que, na verdade, não foi falado na decisão do STF. Então, em razão disso, as pessoas conseguem fazer uso desse direito e conseguir esse pleito. Então, depois dessa decisão, o que foi que o STF falou? Ó, vocês vão ter que se retratar com relação a essa decisão, porque vocês estão indo de encontro com a decisão fixada pelo STF. O entendimento foi justamente o contrário. Não, aqui a gente está com fundamento na segunda parte da decisão do STF, conforme eu li para vocês. Então, esse é um caso emblemático que fundamenta a minha tese para dizer o seguinte: eu queria estar falando direito ao esquecimento, mas eu falo direito à desindexação quando, na verdade, os meus interesses são coincidentes com o direito ao esquecimento, certo? Pode passar, professor. Pode passar. Pode passar também, professor. Já falei tudo isso. Pronto. Aqui eu trouxe mais um fundamento respaldado do nosso Código de Processo Civil para dizer o seguinte: conforme Pablo Malheiros da Cunha Frota, a tese 786 ela vincula todo o Poder Judiciário brasileiro. Embora, como visto, o artigo 926, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, do ponto de vista da adequação aos casos concretos que venham surgir, poderá vir a modular sua efetividade, de modo que o precedente não nasce precedente, mas se tornará precedente ao longo do tempo, e sua vinculação se dará pela ratio descendente. Ou seja, pessoal, com fundamento, com respaldo ainda no nosso Código de Processo Civil, essa decisão, esse entendimento do Pablo diz o seguinte, ó, a decisão, muito embora tenha nascido lá no STF, ela não se torna automaticamente vinculante, né, para todo o Poder Judiciário. Isso leva tempo. Então, esse é um dos fundamentos que a gente pode decidir diferentemente do que decidiu o STF. Pode passar, professor. Então, vocês entenderam, tenha ficado claro que o direito ao esquecimento, ele é oriundo do quê? Dos direitos da personalidade, do direito à imagem, do direito à honra, do direito à vida privada. Então, a partir do momento que esses direitos, eles são violados, a gente pode pedir a reparação, né? E essa reparação possa ser que dê ensejo a você os direitos morais ou materiais, né? Então, a responsabilidade civil, na realidade, está justamente aqui, na violação dos direitos da personalidade. A partir do momento que há uma violação destes direitos, a gente pode fazer uso do direito ao esquecimento, né? Como eu disse, na jurisprudência, direito à desindexação, por entender a violação dos direitos da personalidade. Como via de regra, esse é o principal fundamento. Pode passar. Então, pessoal, a responsabilidade, ela pode se dar exatamente quando aquele conteúdo vinculado principalmente na internet, e aqui entendo, eu estou tratando majoritariamente do direito ao esquecimento digital, né? Porque tem o analógico e o digital. Mas em se tratando em sede de responsabilidade civil, e aqui nessa apresentação quero fazer um recorte para tratar do direito ao esquecimento digital. Então, a responsabilidade, ela poderá acontecer quando aquele conteúdo, né, que foi reportado hoje, ele esteja sendo desnecessário, né? Como eu falei lá atrás, será que aquela notícia que aconteceu há 50 anos, que talvez a pessoa já tenha cumprido a sua pena, que talvez a pessoa sequer tenha sido condenada, será que ela é necessária no hoje?
Será mesmo que ela não vai prejudicar o meu desenvolvimento da personalidade? Será que os meus familiares também não vão sofrer violação, né? Será que a minha reinserção social, como será que ela vai ser? Como será que ela vai ser? Será que as pessoas vão me olhar com bons olhos, né? Sendo que aquele fato aconteceu há 50, 100 anos atrás, né? Será que essa notícia ela está sendo veiculada com má fé? Será que ela não está sendo abusiva, né? E aí, como eu falei, a gente precisa ter esse olhar atento para saber como está sendo preservado os seus direitos à personalidade. E a partir de então, pleitear no Poder Judiciário, né, como eu falei, levando em consideração outras circunstâncias, né, e percebam, o Poder Judiciário tem entendido o seguinte: se você foi vítima, infelizmente, via de regra, o interesse à informação, a liberdade de expressão, ela tem sido preponderante, né? Ao contrário de pessoas, por exemplo, que tenham sido condenadas, que já tenham cumprido suas penas, né? Que inclusive há previsão, por exemplo, no processo penal, mas não vou entrar nessa seara agora, para que as pessoas possam ser esquecidas, para que as pessoas possam ter chance, na realidade, de começar a sua vida sem que aquele fato perturbador volte à tona hoje. Pode passar, professor. Então, finalmente, pessoal, aqui tratando, né, na cadeira de responsabilidade civil e atrelando o tema a isso, qual é a relação entre o direito ao esquecimento e a responsabilidade civil? Abro parênteses para dizer o seguinte: tratando-se de direito ao esquecimento, artigos previstos no Marco Civil da Internet, né, que é o artigo 19, e o artigo 21, que falam sobre a responsabilidade dos provedores de internet. E aqui vou explicar para vocês. A doutrina traz a diferenciação entre os provedores de internet e os provedores de conteúdo, que não se confundem, certo? Os provedores de internet são aqueles responsáveis pela promoção da internet, por óbvio. E os provedores de conteúdo, na verdade, são aqueles responsáveis por armazenarem, depositarem as informações nos sites, enfim. Então, aqui a responsabilidade prevista pelo Marco Civil da Internet é com relação aos provedores da internet. E ele diz o quê? Vejam só. O artigo 19, que depois vou fazer um comentário sobre ele, fala o seguinte: os provedores somente serão responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se após decisão judicial específica não tomarem as providências para tomar indisponível o conteúdo apontado como infringente. Pessoal, aqui a gente tem claramente um caso de responsabilidade subjetiva por omissão. Ou seja, os provedores eles só vão responder, né, caso eles não cumpram a ordem judicial. Abro um parênteses para falar sobre o artigo 19. Pessoal, o artigo 19, ele está para ser julgado no STF agora no mês de novembro, quanto à sua inconstitucionalidade. Por hora, a gente vai considerar o quê? Como está vigente, ele é constitucional. Porém, precisa-se aguardar o julgamento para a gente entender se ele vai ser considerado constitucional ou inconstitucional. Fazendo um parênteses para que vocês entendam por que que gerou toda essa confusão, né, e foi parar no STF, na verdade foi o seguinte: em uma certa decisão, o magistrado deferiu o direito à pessoa. O magistrado decidiu o direito à pessoa de forma aos provedores de internet, de forma que eles fossem responsabilizados objetivamente. Ou seja, indo de encontro ao que diz o artigo 19, né? Porque o artigo 19 fala o seguinte: não, a responsabilidade deles é subjetiva por omissão. Eles só respondem se depois, caso averiguado que eles não tenham cumprido a decisão judicial. Então, nessa decisão em específico, né, o magistrado deferiu, né, a responsabilidade objetiva dos provedores de internet. E aí indagou-se o seguinte: o magistrado deferindo, né, a responsabilidade objetiva por parte dos provedores de internet, será que ele não está censurando a liberdade de expressão? Então, é justamente essa indagação que vai ser discutida lá no STF, agora no mês de novembro, né? Ou seja, está recentíssimo. Está muito próximo de se acontecer, mas por hora a gente considera ele como constitucional, já que ainda não aconteceu o julgamento. Já o artigo 21, ele fala o seguinte: os provedores de aplicações de internet são subsidiariamente responsáveis pela violação de intimidade decorrente da divulgação, sem autorização dos seus participantes, de imagens de vídeos com cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado, quando após o recebimento da notificação deixar de promover a indisponibilização desse conteúdo.
ou seja, claramente um caso de responsabilidade, um caso de responsabilidade subsidiária. Então, esses dois dispositivos provedores de internet que tem, que está intrinsecamente ligado ao direito ao esquecimento digital, eles dizem o seguinte, ó, em nenhum momento eles vão ter a responsabilidade direta, objetiva, né? Sempre subsidiária, como eu falei no caso do artigo 21, e a responsabilidade subjetiva por omissão no caso do artigo 19, certo? Pode passar. Então, pessoal, a conclusão, e aqui abro um parênteses para dizer que tem, né, a minha opinião pessoal como pesquisadora, que, na verdade, a tese, né, a minha tese de mestrado é justamente sobre direito ao esquecimento, e eu tentei trazer aqui ao máximo da responsabilidade civil que pude, principalmente quando a gente fala sobre a questão do digital, né, a gente entende o seguinte, que embora o STF ele não tenha deferido o direito ao esquecimento no Brasil, é possível decidir diferentemente, como a gente viu, como eu comprovei com um caso emblemático, né? Diferentemente do que foi fixada a tese, certo? E, além disso, a gente tem o seguinte, quando houver esse dano, né, causado aos direitos da personalidade, é possível buscar reparações, né, com base nos princípios gerais da responsabilidade civil, desde que comprove-se o quê? O dano, o nexo de causalidade entre a divulgação, entre o prejuízo sofrido e a ilicitude da conduta daquele causador do dano. Né? Reitere-se aquilo que eu falei no passado, que outras situações precisam ser levadas em conta, né? O critério temporal, a questão do desenvolvimento da sua personalidade humana, entre outros fatores. Né? Quanto à responsabilidade dos provedores de internet, como eu falei, previstos no Marco Civil da Internet, a gente percebeu o quê? Que deverá haver limitações, né? Ou seja, os conteúdos, né, somente deverão ser removidos, somente deverão ser retirados se realmente forem ilícitos após a determinação judicial, né? Por isso, né, a responsabilidade nunca objetiva, certo? Então, por fim, a gente entende o seguinte, que deve haver o equilíbrio entre os direitos fundamentais, né? Como eu falei, aquela decisão lá do STJ, para mim, foi perfeita. Por quê? Houve, na verdade, a contemplação de dois direitos, de dois grandes direitos fundamentais, do direito à liberdade de expressão e dos direitos da personalidade, né? Então, assim, além disso, outra coisa que eu também coloquei aqui como sendo necessário, é necessário que haja essa averiguação, né, para que haja um estabelecimento dos mecanismos para que os conteúdos prejudiciais da internet, eles somente sejam removidos caso comprovada a sua ilicitude, a sua prejudicialidade e, em última instância, né, ou seja, o ideal, na verdade, é que a pessoa tenha o seu nome desassociado daquele fato desabonador do passado e assim contemple os dois direitos fundamentais em questão, o direito à liberdade de expressão e os direitos da personalidade, né? Principalmente se tratando da internet. Por quê? Porque a gente sabe que as informações na internet acabam sendo mais explosivas no meio do que do meio físico. Então, pessoal, por hora é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Obrigado, Mireles. Deu certo, você conseguiu expor suas ideias. Vocês viram que a gente continua linkando os assuntos. A gente vai para a última exposição da manhã, da Viviane. Viviane, você pode compartilhar a sua tela, a palavra é sua. Bom dia, gente. Eu compartilho já, professor. Eu queria primeiro me apresentar, antes de fazer o compartilhamento, tá? Gente, eu me chamo Viviane Vanderlei, tá? E eu sou mestranda no SESMAC atualmente. Eu também estou concluindo esse semestre, esse ano, e eu também faço outro mestrado na UFES em letras, que eu também vou concluir esse ano, tá? Eu sou professora já há 17 anos de língua portuguesa e sou professora atualmente também há 2 anos do curso de Direito, leciono português jurídico. Então, já tenho 2 formações, tenho 6 pós e estou concluindo os 2 mestrados. E a minha pesquisa, fiz questão de me apresentar antes de compartilhar os slides, porque a minha pesquisa ela é bem diferente.
né? Não sei, talvez por esse motivo o professor tenha me deixado até para o final. Já compartilhei os meus slides aqui no chat, tá, para vocês. E a minha pesquisa, ela é bem diferente. E eu vou, inclusive, até no bom sentido, tá, Mirella? Eu vou até de encontro aí o que a Mirella discute, porque ela discute direito ao esquecimento, né? Importantíssimo. E no meu caso, a minha pesquisa que eu venho desde da graduação, desde o segundo período do curso de Direito, gente, do SESMAC, eu sou egressa, tá? Daí, que eu venho trabalhando o contrário da Mirelle, porque eu pesquiso os povos e as comunidades tradicionais, tá? Inclusive o Túlio também participou comigo, nós somos da mesma turma, e nós fizemos pesquisa nas comunidades indígenas, e atualmente a minha pesquisa do mestrado é em comunidades quilombolas. Então, eu vou ao encontro de você, Mirelle. Eu estou buscando, com a minha pesquisa, trazer, né, à tona os direitos sociais dessas comunidades que foram esquecidas durante muito tempo, tentaram ser apagadas do nosso Brasil aí, fazem parte da nossa cultura e da nossa formação, tá? Deixa eu compartilhar aqui os slides com vocês. Pronto? Ok, Ficou ok? Bom, tamanho dá gente, para a gente então, ver. dá para ver? Não, mas tá grande? Não. Não, mas dá para a gente ver Não. bem. Pode continuar. Bom, então, gente, aqui é só a capa, né, do meu slide, essa primeira página do slide é só para fazer a relação. Eu estou concluindo essa disciplina, a última disciplina do mestrado, que é Direito de Danos, com o professor Marcos Zerá, e o meu tema é Responsabilidade Civil por Danos Sociais e Danos Coletivos, tá? O slide passou, professor? Não. Tem que clicar nele para ele passar para a gente. Eu cliquei, mas ele não está passando, então Ainda deixa não. eu... Vá para o 2. É, então eu vou para o 2 assim mesmo. Pronto, né? Então vamos lá, eu trouxe para vocês, gente, a imagem aí do Balneário Camboriú, tá? Dos pontos turísticos, É, né, brasileiros, muito, muito cobiçado, muitas pessoas que já viajaram. Camboriú. Muitas pessoas já foram e quem não foi gostaria muito de ir, tá? Então é um ponto turístico muito bem visto, né? No o mundo inteiro, várias pessoas vêm para o Brasil, né? Eu podia ter trazido o Nordeste aqui, que na minha opinião é inclusive muito mais bonito, mas eu trouxe o Balneário Camboriú e vocês vão entender por quê, tá? Porque tem uma decisão recente agora de 3 meses, por isso que eu trouxe, tá? Então vamos lá. Então, esse destino é um destino muito bonito, né? Muito lindo, e foi recentemente construído, revitalizado, na verdade, esse túnel aí, tá? Então, lá no Balneário Camboriú, para você ter acesso ao balneário, né, a BR-101, que é uma BR que corta praticamente o Brasil inteiro, ela começa no sul, ela vai até o norte, né, do país, ela atravessa aí o Balneário Camboriú, e esse túnel foi construído para dar um melhor acesso a ao balneário, né? Ter acesso a esse lugar turístico. Então, desde a década de 60, que foi construída, tá? Mas, em 1990, na década de 90, esse túnel foi construído. E em 2019 ele foi revitalizado. E aí, o questionamento que eu faço: as construções desse túnel, dessa BR, causaram algum dano em alguma situação social, tá? É o que eu trago para a gente discutir. E aí, no próximo slide, professor, eu gostaria de saber se já está na tela as datas, a minha pergunta ou não. Está tudo na tela, a gente está vendo. Está Se você tudo na clicar em tela, né? cima do slide, a gente vai ver a mesma coisa que você está vendo. Ok, tá, obrigada. Deixa eu continuar. Então, vamos lá. Só que, gente, aí onde esse túnel foi construído, existe a comunidade chamada Comunidade Quilombola Morro do Boi, tá? E essa comunidade aí, bem próxima do Balneário Camboriú, tá? Aí praticamente vizinho, porque tem vários morros ao redor do balneário, tá? Desse lugar, e um desses morros vive essa comunidade quilombola. E a comunidade quilombola Morro do Boi existe desde 1835, porque tem documentos escritos, tá? Que registram isso. A Joaquim e o Delfino, que são os ascendentes dessa comunidade, eles eram cativos do João Machado Airoso,
que era o dono dessa fazenda, e quando eles faleceram, ele deixou uma ação de inventário aí de bens para Joaquina e Delfino, que eram cativos, né? Eram pessoas escravizadas desse senhor de terra, tá? E isso em 1874. Então, vejam, essa comunidade, então, Joaquina e Delfino, deram origem a essa comunidade quilombola que existe hoje, e eles constam aí, na verdade não se sabe desde quando, mas consta desde 1835, esse documento, tá? E aí, uma coisa que se questiona, essa comunidade sofreu algum tipo de dano? Porque, olha, eles estão lá desde 1835. A BR foi construída na década de 60 do século XX, né? Eles estão desde o século XIX. O túnel foi construído depois, a revitalização agora, em 2019. Tá? E aí, eu trouxe esse início para a gente, só para a gente pensar um pouquinho, e agora vamos para a legislação. O que é que diz a Constituição sobre os direitos sociais, tá? Então, ele fala aí que cabe indenização, está no artigo 5º, né, dos direitos fundamentais, que cabe indenização por dano material ou moral decorrente da sua violação. E o Código Civil também, tá, no artigo 927, traz que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outro, fica obrigado a reparar. Então, nós temos aí uma legislação bem genérica, bem ampla, né? A Constituição e o Código Civil, tá? E aí, gente, o que são esses danos, né? E eu trouxe aqui rapidamente para a gente falar, não vou adentrar muito nisso, né? Que nós temos, na responsabilidade civil, de modo geral, nós temos uma divisão de danos patrimoniais e de danos morais, né? E dano patrimonial refere-se a perdas de bens, né? Tudo que tem valor econômico. Já os danos morais se referem às ofensas, direitos à personalidade, intimidade, privacidade, honra, imagem, né? Como a Mirelle apontou, trouxe aqui para a gente, como o Túlio também trouxe na exposição dele, certo? E desses danos patrimoniais e desses danos morais, né, nós vamos trabalhar alguns danos mais específicos. E antes eu trouxe aqui também uma citação bem genérica aqui, né, de civilistas que são bem básicos, na verdade, até da graduação, né, que eles dizem o seguinte, que a evolução da sociedade com a formação de uma consciência de cidadania leva ao reconhecimento da tutela meramente individual, não é suficiente para combater as macrolesões passíveis de ocorrência. Tá? Então, eu gosto muito dessa citação porque ele fala justamente aqueles danos que têm uma amplitude maior na sociedade, por isso mesmo que nós chamamos de danos sociais. E aí, gente, esses danos, sejam eles patrimoniais ou morais, eles são divididos em 3 tipos. Eles podem ser individuais, tá? E aí, nós vamos, por exemplo, no caso da Mirella, né, na apresentação anterior à minha, né, a Mirella trouxe um caso específico de uma individualidade, né, de um nome de uma pessoa que estava ali, que aí foi solicitado a indexação, certo? Então, atinge uma única individualidade, né, uma pessoa que nem foi culpada pelo crime, mas seu nome ainda estava ali vinculado. E nós temos os danos coletivos. Esses se referem a um grupo de pessoas, a uma coletividade. E os difusos, que são pessoas indeterminadas. Então, por exemplo, nos casos de direito ambiental, de danos ambientais, nós temos aí direitos difusos, porque, na verdade, você não tem como especificar a quem eles vão atingir na maior parte dos casos, tá? E os coletivos, eu vou adentrar especificamente, porque foi o exemplo que eu trouxe prático para a gente trabalhar, tá? No próximo slide, eu trouxe também aqui uma citação, e como eu já coloquei os slides para vocês lá no chat, tá? Lá tem toda a referência que eu utilizei, e tem esse artigo aqui do Andrade Muniz, que eu aconselho que vocês leiam, quem se interessar pela temática. É um artigo curtinho, né? Tá lá o link para vocês acessarem, porque tá na internet. E eu gostei muito desse artigo. Tem outros também, que eu também aconselho a leitura, tá? Para quem se interessar. Mas esse do Andrade Muniz foi mais direto, quando ele fala sobre danos sociais. Então, ele diz que enquanto danos sociais, morais e coletivos, eles, na verdade, são 2 autores, atingem direitos coletivos em sentido estrito, individuais homogêneos, possuindo, assim, sujeitos passíveis de determinação, os danos sociais tutelam direitos difusos, sendo possível a identificação dos lesados. Nessa citação, ele faz uma diferenciação aqui, né, de danos individuais e coletivos,
com os danos difusos, que ele chama aqui de danos sociais. Mas nas minhas referências também tem outros artigos que já colocam tudo como danos sociais. Porque, na verdade, né? E aí é uma corrente que eu também defendo bastante, porque quando a gente fala de danos sociais, a gente sempre pensa na sociedade como um todo. A gente pensa na sociedade, né, de um modo geral, né? Mas a partir do momento que atinge uma pessoa aqui, uma pessoa ali, uma família também, né, como um dos exemplos que a Mirelle trouxe, né? Nós temos também danos sociais, né? Mas, obviamente, que isso aqui já é um posicionamento mais particular. Para a responsabilidade civil, de modo geral, quando a gente fala em dano social, a gente se refere mais aos danos difusos, quando atinge a coletividade de um modo geral e você não consegue nem determinar, tá? E aí, gente, a gente se questiona, quando é que isso começou, né? A partir de quando, desde quando a gente tem uma legislação que vai atender a esses danos coletivos, a esses danos sociais, tá? E eu trouxe aqui para vocês um marco legislativo disso aí, tá? Nós temos em 1965, né, do século passado, a primeira lei, gente, que expressou direitos que eles também são considerados como meta-individuais, né? Porque eles ultrapassam a individualidade, tá? Por meio dessa lei de ação popular. Em 77, nós tivemos outra lei, né? Então, olha, nem tínhamos ainda a Constituição Federal, né? Atual, a nossa Constituição garantista que nós temos hoje, mas nós já tivemos aí algumas leis, espaço, algumas leis extravagantes para trazer, para começar a puxar essa responsabilidade para esses danos. Depois, em 85, né? Também anterior à instituição, nós temos outra lei também que traz essa tutela aí de direitos meta-individuais. Até que, em 1990, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, né? O CDC, o nosso queridinho CDC, que vai trazer isso de forma positivada. Então, eu trouxe aqui para vocês, no artigo 81 e no 82 a gente vai ver. Então, o CDC traz essa responsabilização, né, de forma legal, no sentido de lei, com mais clareza, né, a partir do CDC aí. Então, o artigo 81, nos seus incisos, mostra, traz, estipulou, determinou, né, positivou aí os direitos, tanto os direitos difusos como os direitos coletivos, tá? E aí eu vou me adentrar mais nos coletivos, porque foi o exemplo que eu trouxe para vocês, né? Eles são entendidos, para efeitos desse código, de natureza indivisível de que seja titular, grupo, categoria ou classe de pessoas, tá? Então, o que eu iniciei lá na minha apresentação, eu trouxe para vocês um exemplo lá de uma coletividade, de um grupo, uma comunidade quilombola. Então, ele se enquadra aqui no artigo 81 do CDC. E o artigo 82, gente, tá? O artigo 82, ele traz aqui a legitimidade. Quem é que pode, né? Porque aí vocês podem se questionar, poxa, mas é uma comunidade, tem várias pessoas, tem vários quilombolas que residem lá. Quem é quem é legitimado para ingressar com essa ação, para receber, né, um valor de reparação por dano, né, se a ação for procedente. Então, o CDC, na verdade, ele adota uma regra geral de solidariedade presumida e ele traz algumas pessoas aí, ó, no polo, né, já está lá, letra de lei, então, o Ministério Público, União, Estados, municípios, distritos federais, entidades e órgãos de administração pública, né, enfim, associações, e eu queria chegar aqui Eu vou com porque... essas corridas, me deu um toque, pô, eu quero ir também. Tem alguém com o microfone ligado. Geralmente as comunidades quilombolas possuem, né, associação, porque é por meio da associação das comunidades que a gente consegue ingressar com essas ações, ok? Então, aqui essa parte legal. Trouxe também para vocês, para expor aqui uma súmula 601 do STJ, tá? Que fala nessa legitimidade, quem que pode entrar com essa ação, né, de reparação por danos sociais coletivos. Então, o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviços. E trouxe aqui também uma decisão aqui do STF, tá? Num recurso especial, que ele fala sobre dano moral coletivo. É preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.
ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva. Então, é isso que a gente vai observar agora, ok? Nessa ação civil pública, lembra que eu falei lá no início, eu trouxe o Balneário Camboriú para vocês, eu trouxe a comunidade quilombola Morro do Boi no início da minha apresentação, e isso não foi à toa, ok? Porque agora, em agosto deste ano 2024, saiu a decisão, tá? Que determinou 1 milhão, mais de 1 milhão de reais por danos morais coletivos causados a essa comunidade quilombola Morro do Boi, gente, tá? E foi por meio essa ação civil pública, que está aí na tela, lá em Santa Catarina. E olha quem foram as pessoas responsabilizadas. Quem foram? DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, que é uma autarquia federal. O IMA, de Santa Catarina, que é estadual, é um órgão estadual. E também o município, gente. O município também foi condenado ao pagamento de multa, tá? De R$ 1.000 por dia, em razão do descumprimento de uma decisão que já obrigava o município a implantar linhas de transporte coletivo para atender essa comunidade. E aí, por quê, gente? Né? Essa decisão que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Ainda falar especificamente o motivo da decisão. Ah, tá, eu já tinha colocado aqui, eu pulei o slide, tá? Quais foram os danos? Por que essa decisão? Né? Os danos causados a essa comunidade desde a construção da BR na década de 60. Quando a BR foi construída, tá? E a construção do túnel e a revitalização só intensificou e só piorou. Mas desde a construção da BR, foram destruídos cafezais e plantações dessas comunidades. Perda de acesso direto à praia, porque eles viviam também da pesca. Essa comunidade vivia praticamente da própria subsistência, tá? Eles plantavam, eles pescavam e eles comiam, eles sobreviviam de tudo aquilo que eles produziam no próprio território deles, tá? Teve a perda da casa de farinha e do riacho quando eles construíram a BR, tá? E isso piorou também quando eles construíram o túnel, porque eles ampliaram, né, a faixa de terra que eles utilizaram. E o território quilombola foi dividido ao meio, gente, tá? Foi partido. Ficou uma parte para cá e uma parte para cá. Então, isso dificultou tanto o acesso deles à praia, como a destruição de tudo isso que eu já falei. E por causa do túnel, aí veio esse outro dano aí, as explosões que eles fizeram, né, para abrir o túnel que passa embaixo do Morro do Boi, né, provocou rachadura em muitas casas da comunidade. Então, a gente observa aqui, ó, dano patrimonial, que eu falei lá no início, tá aqui, não tem nem... Tá claro aqui em vários sentidos, e em relação aos danos morais, nós temos a questão cultural dessa comunidade, porque os membros que viviam praticamente viviam da subsistência, né, da própria terra deles, que eles já estavam desde o século XIX, eles tiveram que procurar empregos na cidade, e hoje tem até um vídeo do YouTube aqui de um professor, um historiador, que é professor do curso de Direito. Eu esqueci agora o nome da universidade, acho que é Univat, é um nomezinho assim. Tá aqui no slide, tá nas minhas referências. É um vídeo bem tranquilo, de 28 minutos, gente. Vocês, os mais jovens aí, que é muito da era de vídeos, podem assistir. Ele explica tudo sobre essa comunidade, ele fala como ele trabalha, ele tem projeto de extensão, né, que leva os estudantes acadêmicos de direito para a comunidade, semelhante como nós temos aqui no SESMAC o NAFRE, né, muito importante, né, o SESMAC, ele está muito à frente aqui no estado de Alagoas, com o NAFRE, tem uma amplitude muito grande, né, que leva os acadêmicos para as comunidades, para essa discussão de povos e comunidades tradicionais. Então, nesse vídeo, eu sugiro que vocês assistam, é muito interessante. A cultura desse povo acabou se perdendo, porque hoje as pessoas dessa comunidade trabalham, a maioria trabalha no turismo, trabalha lá nos hotéis, como camareira, vendem coisas, né, na praia para os turistas. Então, eles passam o dia inteiro, saem de manhã, voltam à noite, por isso que a decisão para o município para colocar transporte, né, porque eles precisam se deslocar para trabalhar, porque eles precisam de renda para sobreviver. E isso tem uma perda cultural muito grande, porque eles ficam de domingo a domingo trabalhando na praia, no turismo, e aí deixam a sua cultura, não tem mais aquela questão de plantar a medicina, né, que a gente sabe que esses povos tradicionais têm as suas raízes.
e eles deixam seus rituais, as suas tradições, os seus costumes, porque hoje eles vivem praticamente na cidade, né, por questão de sobrevivência. Então, aí configurado o dano moral, ok? Aqui eu já falei. E quem recebe esse valor, né? Para finalizar, porque eu acho que o meu tempo já está esgotando, já esgotou. Quem recebe esse valor, gente, tá? Diferentemente do dano individual, os valores de indenizações por dano moral coletivo, eles vão para a comunidade, eles não vão para pessoas específicas, tá? Então, isso vai para fundos ou instituições, de maneira que sejam revertidos para aquela comunidade. E vale ressaltar que essa comunidade, Morro do Boi, né, que foi o caso concreto que eu trouxe para você, tem uma associação, né, que vai remediar tudo isso. Então, esse valor da indenização vai para essa associação, obviamente, com uma fiscalização do poder público, para que isso seja revertido para a comunidade, para que de repente eles possam refazer, né, as suas plantações, né, trazer um pouco mais de dignidade para essa comunidade que perdeu todo o seu caráter tradicional, né, boa parte dele, por conta desses danos aí que aconteceram, tá? Eu trouxe outro exemplo aqui emblemático, mas eu não vou falar, eu vou deixar para vocês lerem. Também foi outra indenização e pode perceber que essas indenizações geralmente, minha gente, são de indenizações milionárias, tá? Aqui é também de uma comunidade quilombola, até agrícola, e aí se vocês quiserem fazer a leitura, também tem uma decisão bem recente, a União tem que pagar R$ 500 mil de indenização por danos morais coletivos a essa comunidade também agrícola de Teixeiras, tá certo? Eu vou encerrar aqui meu compartilhamento, tá? Aí, como eu já compartilhei os slides, vocês olham lá as referências, e eu queria deixar uma mensagem para vocês, rapidinho, em relação até ao NAF, que ontem eu estive com o professor Douglas Aprata em entrevista, e ele falou da importância, né, do carinho que ele tem pelo NAF, os alunos que não participam de projeto de extensão, procurem, participem, que é muito bom. Hoje eu sou bolsista do mestrado, tá, integral, porque eu fui aluna de pesquisa, tanto de projeto de extensão como de projeto de iniciação científica, assim como o Túlio, e eu fiz o mestrado e estou aí, ganhei essa bolsa porque eu fui aluna de pesquisa. Fica uma sugestão para vocês, porque o SESMAC oferece isso. Aproveitem, tá? Muito obrigada, professor. Muito obrigada a todos. Obrigado, Viviane. E a gente, com essa fala, encerra nossas exposições. Pessoal, danos sociais e danos coletivos estão relacionados a danos que transcendem um indivíduo. O que vocês ouviram nas falas anteriores também transcende o indivíduo. E a gente não é obrigado a concordar com tudo. Mas a pergunta é, o que é que essas falas têm a ver com as matérias que vocês estão estudando? Qual foi das falas que lhe chamou mais atenção? Essas respostas vocês vão dar lá na sala do Teams. A gravação dessa atividade termina agora. Se alguém teve algum problema de conexão, não conseguiu assistir um pedaço de uma fala, tão logo seja convertido esse vídeo, eu consiga fazer o upload, eu vou dar notícia para vocês lá no YouTube. A gravação vai ser encerrada nesse momento.